Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesta terça-feira, dia 25 de abril de 2023, a Igreja Católica celebra a memória como santo do dia de São Marcos Evangelista. Ele foi discípulo de São Pedro e mártir, e foi também o primeiro a escrever os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história de São Marcos Evangelista. Marcos era de família judaica, também conhecido no livro dos Atos dos Apóstolos com o nome de João Marcos, conforme Atos, capítulo 12, versículo 12. Era filho de Maria, que, segundo a tradição, seria uma viúva de boas condições financeiras naquela época. Sua mãe possivelmente foi quem colaborou com os primeiros cristãos, abrigando-os em sua casa no início do cristianismo. Alguns biblistas cogitam a possibilidade de ter sido a casa da família de Marcos usada por Jesus e pelos apóstolos durante a última ceia. Mesmo Marcos não sendo um dos 12 apóstolos, é provável que ele tenha conhecido Jesus. Muitos estudiosos da área bíblica acreditam que Marcos foi o rapaz que largou o lençol, única roupa em que estava coberto, fugindo nu no momento em que Jesus era preso no Getsêmani, conforme narrado no próprio Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículos 51 e 52. O que se sabe com precisão é que São Marcos era primo de Barnabé, figura importante na difusão do cristianismo. Marcos foi grande companheiro de Paulo em sua primeira viagem missionária, além de permanecer ao seu lado na hora de sua morte. Marcos foi fiel discípulo de São Pedro em Roma. Pedro demonstrou tal afeição por Marcos que o chamou carinhosamente de meu filho, conforme Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 13. Foi sob a inspiração do Espírito Santo que Marcos escreveu em seu Evangelho os ensinamentos do grande apóstolo Pedro, tornando-se assim o seu intérprete, registrando as pregações do grande apóstolo, o primaz, o príncipe dos apóstolos dentro da Igreja Católica. A principal missão do evangelista Marcos foi descrever e transmitir as principais pregações de Pedro sobre Jesus. São Marcos tornou-se um grande modelo, pois seguiu com fidelidade a ordem de ir pelo mundo inteiro, pregando o evangelho a toda criatura. Seu evangelho é o menor entre os 4 evangelistas, porém é considerado o primeiro a ser escrito, servindo de base para os evangelistas Mateus e Lucas. Seu conteúdo é um urgente convite para conhecermos com profundidade quem é Jesus. Após os martírios de São Pedro e São Paulo, Marcos dirigiu-se para Alexandria, sendo reconhecido como evangelizador e primeiro bispo desta parte da igreja. Marcos morreu provavelmente entre os anos 68 e 72 do primeiro século. Acredita-se que foi martirizado em Alexandria, no Egito. No ano de 825, suas relíquias foram transportadas para a cidade de Veneza, onde até hoje é venerado como o padroeiro, tendo a famosa Basílica de São Marcos, na praça principal da cidade de Veneza. Uma oração. Que, a exemplo de São Marcos, sejamos fiéis, amigos e companheiros uns dos outros no serviço da evangelização, levando com coragem a palavra de Deus ao mundo inteiro, despertando nos corações o desejo de conhecer quem é Jesus Cristo. São Marcos Evangelista, rogai por nós. Outros santos e beatos que a Igreja faz memória em 25 de abril.
os beatos mártires André, Solá e Moliste, presbítero claretiano, José, Trindade, Rangel, Montano, presbítero, e Leonardo Pérez Larios, no México, ano 1927. Santo Aniano, bispo de Alexandria, no Egito, foi o primeiro bispo desta cidade depois de São Marcos, comemorado neste mesmo dia, ano 67. Os santos Pasícrates e Valenciano, mártires, que pela confissão da fé em Cristo como único Deus, entregaram a sua vida, ano 302. São Febádio, bispo que escreveu um livro contra os arianos e protegeu o seu povo da heresia na França, ano 393. Santo Estevão, bispo e mártir, que sofreu muitos ataques dos hereges que se opunham ao concílio de Calcedônia, ano 479. São Clarencio, bispo na França, século VII. Santo Hermino, abade e bispo, intensamente aplicado à oração e dotado do espírito de profecia, que sucedeu a Santo Usmaro, na atual Bélgica, ano 737. Santa Franca, abadesa, que decidiu entrar na ordem cisterciense e passava frequentemente toda a noite em oração na presença de Deus, na Itália, ano 1218. O beato Bonifácio Valperga, bispo, insigne pela sua caridade e humildade na Itália, ano 1243. Os beatos Roberto Anderton e Guilherme Marsden, presbíteros e mártires, que foram condenados à morte por terem entrado como sacerdotes na Inglaterra, ano 1586. São Pedro de São José Bittencourt, irmão da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, ano 1667. São João Chiamarta, presbítero, que fundou em Breccia, na Itália, o Instituto dos Pequenos Artesãos, e nas proximidades de uma colônia agrícola, e fundou também a Congregação da Sagrada Família de Nazaré, ano 1913. São Marcos Evangelista e demais santos e beatos do dia 25 de abril, rogai por nós.